Olá, meus amigos. Vamos então para mais uma questão de mecânica. O assunto é cinemática e eu trago para vocês uma questão da Medicina Santa Casa 2019. Perde não, presta atenção lá comigo. Um motorista dirigia o seu automóvel por uma estrada reta. Ao passar pela placa 1 com velocidade de 25 metros por segundo, iniciou a frenagem de seu veículo, mantendo uma desaceleração constante até passar pela lombada. Em seu trajeto, passou pela placa 2 com velocidade de 15 metros por segundo. O intervalo de tempo decorrido entre a passagem do veículo pela placa 1 e a passagem pela lombada foi de quanto? Olha só, essa situação é representada aqui nesse desenho. Então veja, quando ele passa pela placa 1, ela indica que ele está a 300 metros da lombada. É exatamente essa situação, gente. Olha o carro aqui, até a lombada L, a distância é 300 metros. E segundo o texto, a velocidade dele é 25 metros por segundo. Aí ele começa um processo de frenagem. E aí, quando ele passar pela placa 2, que é bem nesse momento que eu estou mostrando com a minha caneta aqui, ele está a 100 metros da lombada. E nesse instante, a velocidade dele é 15 metros por segundo. Ele pergunta para você quanto tempo demora desde a passagem pela placa 1, que é bem aqui, até a lombada. Beleza? Bom, toma cuidado com uma coisa porque dá vontade de fazer isso. Muitos alunos pensam que quando ele passar pela lombada, ele para. Porque normalmente os carros param quando chegam na lombada. Mas eu pergunto para você, tem alguma coisa no texto dizendo que ele vai parar quando passar pela lombada? Vamos verificar isso? Vamos verificar. Olha, não tem, moçada. Não tem nada dizendo para você que ele vai parar na lombada. Pode ser que seja um motorista distraído, ele passa com uma certa velocidade pela lombada. Então você não pode dizer que a velocidade final aqui na lombada é 0. Eu não posso contar com isso. Agora, para nós determinarmos o tempo que ele vai demorar desde a passagem aqui pela placa 1 até a lombada, eu começo assim, ó. Eu vou dizer que essa posição que ele está passando aqui é a posição 0 do asfalto, tá? Eu posso fazer isso tranquilamente, então vamos fazer aqui, ó, gente. Essa posição eu vou chamar de posição inicial S0 e eu vou fixar como sendo 0, tudo bem? Agora, a lombada, ela não se encontra a 300 metros daquela posição, então eu posso dizer tranquilamente que ao passar pela lombada, ele estará passando pela posição S igual a 300. Vamos fixar isso? Tudo bem então, gente. Legal. Agora, ele disse para você também aqui em cima que esse movimento tem uma desaceleração constante. Você lembra o nome do movimento que tem uma aceleração ou desaceleração constante? Você lembra lá comigo? É o MUV. Então, o que eu tenho que fazer? Vamos tentar lembrar daquelas relações, das equações e funções horárias do MUV. E vamos tentar achar uma que se encaixa nesses dados. Olha só, o que nós queremos descobrir? A gente quer achar o tempo desde essa posição S igual a 0 até 300. Então marca para mim aqui a lista de coisas que você precisa. Ó, eu preciso achar o tempo, então vou marcar aqui, ó. Tempo eu não sei. Tá. Agora o que mais que eu conheço? Eu conheço a posição inicial S0, que vale 0. Eu conheço, quando ele passar pela lombada, ele vai estar numa posição final S igual a 300, joia, 300 metros. O que mais que nós conhecemos, gente? Essa velocidade aqui, que é a velocidade inicial dele no trecho. Eu vou chamar essa velocidade de V0, velocidade inicial. Então, V0 vale 25 metros por segundo. Perfeito, gente. Então, eu pergunto para você assim, olha, qual é mesmo a equação do MUV em que você tem o espaço final, o espaço inicial, a velocidade inicial e quer achar o tempo? Então, essas variáveis, S, S0, V0 e o tempo, nós podemos encaixá-los aqui, ó. Lembra da função horária que você apelida de sorvetão, ó? Espaço final S0 igual S0 mais V0 vezes T mais meio de AT quadrado. Os estudantes chamam de sorvetão, eu gosto de chamar de sorvete mais meia água tônica dupla, por isso que é ao quadrado. Tá? Sorvete mais meia água tônica.
Legal. Então veja uma coisa comigo, gente. Agora, se você tentar resolver isso aqui para achar o tempo, dá uma conferida. Ó. Você conhece o que dessa equação? Você conhece o espaço inicial, que é o espaço final. Quando ele chegar na lombada, ele vai estar na posição 300. Então, eu conheço o espaço final 300. Vou marcar aqui. O que mais que eu conheço? A posição inicial S0 vale 0. Beleza. Mais a velocidade inicial 25, nós conhecemos também. O tempo é a nossa incógnita, deixem aberto. Mas, olha lá a nossa primeira decepção. Nossa, professor, eu não conheço, ele não forneceu para a gente essa aceleração. Então, eu vou ficar com duas incógnitas, né, gente? O tempo que eu já queria descobrir e a aceleração que eu não sei. Nossa, foi por pouco, hein? Olha só, então, não dá para a gente resolver o problema por não conhecer o valor da aceleração. Então, eu travei aqui. Mas, para um pouquinho, gente. Professor, mas não tem como descobrir essa aceleração? Tem sim. E vamos pensar nisso? Olha só, então. Volta aqui comigo na situação, olha. Esse trecho aqui, ele tem velocidade inicial de 25. Até aqui, não é até a lombada não, até aqui, ó. Você sabe a distância entre essas duas posições? Porque, ó, se você sabe que daqui até a lombada tem 300 metros e dessa posição até a lombada tem 100, você concorda comigo que vai sobrar aqui, olha, 200 metros, beleza? Vamos marcar aqui então. Então eu sei o ΔS entre essas duas posições, que é 200 metros. Beleza? Então tá, gente. O que mais? Então eu vou chamar isso aqui de trecho 1 e nós vamos tentar achar a aceleração nesse trecho 1. Na verdade, o que você teve foi uma desaceleração, porque como ele está freando, a gente sabe que a aceleração é contrária à velocidade e nós precisamos encontrar esse valor para poder depois substituir aqui e terminar o problema. E aí, como é que eu vou achar a desaceleração nesse trecho? Olha só então, gente. O que você conhece desse trecho? Olha, você conhece a velocidade inicial no trecho, você conhece o V final, que é 15, você sabe o ΔS, você quer a aceleração, agora eu vou entregar o jogo para você. O tempo não foi fornecido. Lembra, gente, que no MUV tem uma equação específica ali quando o tempo não é fornecido? Qual é essa equação mesmo? Equação de Torricelli. Então você vai usar nesse trecho 1 a equação de Torricelli para encontrar a aceleração. E tendo essa aceleração, eu vou poder usá-la aqui. Lembra que essa desaceleração que você vai achar no trecho 1, ela vale para o movimento todo, porque é uma desaceleração constante até chegar na lombada. Perfeito? Vamos descobrir então a aceleração usando o trecho 1? Então eu vou escrever aqui para vocês, olha. E aí, gente, vamos usar a equação de Torricelli nesse trecho. Então, aquela que vai dizer assim, ó, a velocidade final no trecho ao quadrado é igual à velocidade inicial no trecho V0 mais 2 vezes o valor da aceleração vezes o espaço percorrido no trecho, que é o ΔS, que vale 200. Lembra dessa equação? Lembra lá que é o vovô e a vovó deram 2 abraços atrás do sofá, 2 abraços bem dados, por isso que é ao quadrado. Posso guardar assim, tá bom? Beleza, vamos substituir então os valores? Olha só, o V final aqui, a minha caneta mostra para você, é 15. Vou marcar aqui embaixo, ó. Então, o V final, então 15 ao quadrado, igual velocidade inicial 25, marca aqui para mim então, 25 ao quadrado, perfeito, mais 2 vezes a aceleração que eu não conheço, vezes o ΔS, que é 200 metros, você viu aqui a distância. Vamos resolver isso, gente? Aí vou parar um pouquinho e te mostrar uma coisa da matemática, tá? Quando eu tenho um número terminado em 5 e elevado ao quadrado, tem um jeito rápido de fazer, eu quero te mostrar. Eu aprendi com o meu professor de matemática, lá no fundamental, quando eu ainda era carinzinho, eu quero te passar isso aqui, ó. Então, gente, 15 ao quadrado é 15 vezes 15, certo? Deixa armada a conta aqui, ó. 15 vezes 15 é 15 ao quadrado. E 25 ao quadrado é 25 vezes 25. Deixa a conta armada aqui, tá? Então, vem cá. 15 vezes 15, você faz assim, ó. Primeiro multiplica esses dois. 5 vezes 5 dá 25. Agora, olha a mãe, olha o que você vai fazer. 1 vezes 1, 1. Soma 1, porque é o número que está aqui, entendeu? Repete ele. Então, ó, 1 vezes 1, 1. Somando 1 dá quanto? 2. Dá 225.
Olha que legal aqui, ó. 5 vezes 5, 25. Agora, lembra da manha. O que eu faço primeiro? Multiplica. 2 vezes 2, 4. Soma 2. Vai dar quanto? 6. 625. Pegou? Mais um, então, para você ver se entendeu, ó. 35 ao quadrado, gente. É 35 vezes 35. Isso vai dar 1.225 se você fizer na sua calculadora. Então, ó, 5 vezes 5, 25. O que você faz agora? 3 vezes 3, 9. Mais 3. Então vai dar quanto? 9 mais 3, 12. 1.225. Não é legal isso, gente? Você ganha tempo numa prova, né? Deixa eu apagar para a gente voltar e terminar a continha ali do problema. Então eu já sei que o 15 ao quadrado é 225, o 25 ao quadrado é 625. Vou substituir, olha só. Então 15 ao quadrado, 225, igual 25 ao quadrado, 625, mais 2 vezes 200, 400 vezes A. Você vai passar o 625 para cá, fazendo a operação inversa, fica 225 menos 625, fica menos 400, igual 400 vezes o A. Então fica menos 400 dividido por 400, você encontra uma aceleração negativa, menos 1 metro por segundo ao quadrado. Eu pergunto para você, você esperava uma aceleração de valor negativo? Esperava, professor, porque ó, a aceleração está contrária à velocidade, o movimento é retardado, né, professor? Exatamente. Está batendo a ideia, né, gente? Legal. Então, lembra que eu falei, essa aceleração, essa desaceleração que você achou, ela não vale só no trecho 1, não. Vale até a lombada, porque ela é constante. Legal. O que você faz? Agora você finaliza. Você vai retornar. Lembra que a gente tinha travado bem aqui, ó? Eu não sabia o valor da aceleração. Agora destrava. Você sabe a aceleração, você substitui ali. Vamos fazer isso então? 300 igual. Esse zero não refresca nada, deixa quieto. 25 vezes t mais meio. Quanto vale a aceleração? Você acabou de achar aqui comigo, vale menos 1. Você substitui aqui, ó. Então, olha aí no lugar da aceleração, o valor dela, menos 1. Joinha, ó. Vezes esse tempo t ao quadrado, ó. T quadrado. Joinha. Moçada, meio ou 0,5 é a mesma coisa. Então, menos meio passa para cá, para o outro lado da igualdade. Como é que vai ficar? Então, menos meio fica mais meio. Então, vamos colocar aqui, ó. 0,5 que é meio. T quadrado. Esse 25t também vou passar para o outro lado da igualdade, fica menos 25 vezes t. O 300 já está daquele lado da igualdade, então permanece positivo. E aí você tem configurando uma equação de segundo grau, perfeito? Bom, eu vou trabalhar com esse número inteiro, tá? Eu não gosto de trabalhar com meio aqui, vou fazer assim então, eu vou multiplicar os dois lados dessa igualdade por 2. Então fica meio vezes 2 fica 1. Então fica 1t quadrado, 25 vezes 2, 50t, 300 vezes 2, 600, isso é igual a 0. Nós caímos nessa equação. Veja que tá fácil a gente perceber por soma e produto. Vamos tentar então, ó. Soma das raízes, gente. Soma das raízes da equação de segundo grau é menos b dividido por a. Como é que vai ficar isso então? Verifica comigo. O menos é da fórmula. Quem que é o b, gente? Vamos lembrar? O 1 é o termo a da matemática. O b, isso, é o menos 50. E o c é 600. Então, o b é menos 50, então fica menos da equação. O b, por natureza, é menos 50. Dividido pelo valor de a, que nesse caso é 1. Menos com menos fica mais. 50 por 1 é 50. Então, a soma das raízes deu 50. E o produto, gente? O produto é C sobre A. Quem que é o C? O C aqui é 600, é o termo independente, né? Então, 600 dividido pelo A, que é 1. Então, 600 por 1 vai ficar 600 mesmo. Como é que eu vou achar agora as raízes? Nós vamos brincar de o que é o que é.
Então eu pergunto para você assim, olha, o que é o que é? Eu quero achar dois números que somados dê 50 e que produtados, produtados, professor, nem tem na gramática isso, né? Estou inventando agora, em que o produto entre eles é 600. Sempre começa pelo produto porque fica mais fácil, né? Então, para o produto dar 600, pensa no 6. Um produto que dá 6 pode ser 3 vezes 2? Então, vou fazer assim, eu sei que 3 vezes 2 dá 6, então vou colocar 2, na verdade, vou colocar 20. Ao invés de 3, vou colocar 30. Quanto que dá 20 vezes 30? 600. Verifica se a soma dá exata. 20 mais 30, 50. Pronto, descobrimos as raízes. Então, o tempo desse movimento, professor, mas estranho. Duas respostas, professor, dois tempos, mas como assim? Agora eu buguei, professor. Tempo igual a 20 e tempo igual a 30? Confesso, professor, que não entendi. E parece piorar o meu drama, porque ao olhar as alternativas, nossa, professor, aparecem as duas respostas, 20 e 30. Nossa, o que aconteceu? Será que nós erramos a nossa análise? Não, gente, a gente não errou isso não. Vamos pensar juntos aqui, tá? Gostaria que você olhasse novamente para o movimento. Bom, esse móvel aqui, ele está num processo de frenagem. Então, se ele vem freando, ele vem diminuindo a velocidade dele, ele vai diminuindo. Então, vai chegar uma hora em que a velocidade dele é zero, não é verdade? Só que o MUV, quando eu tenho um MUV que vai freando aos poucos, esse MUV, matematicamente, ele aceita a propriedade da ida e da volta. Como assim, professor? Me explica melhor. Tá, então tá vendo essa caneta aqui? Quando eu jogo essa caneta para cima, esse movimento é chamado de movimento ou lançamento vertical. E o lançamento vertical é um movimento também que é considerado um MUV. Então veja o que acontece, quando essa caneta sai da minha mão, ela sai com bastante velocidade, mas à medida que ela vai subindo, ela vai perdendo velocidade, ela para e faz o quê? Ela para momentaneamente, mas já volta. Então esse exercício vai acontecer isso também. Eu não estou dizendo para você que na prática o carro lá na estrada ele vai passar pela lombada, vai parar e voltar. Mas teoricamente, matematicamente, existe essa hipótese. Então por isso que você encontrou dois tempos. Olha só por que então. Então vai acontecer o seguinte, quando ele passar pela primeira vez pela posição 300, vai ter decorrido quanto tempo? Gente, resposta 20 segundos. Pode ter certeza que quando o carro passar pela lombada, é o tempo 20 segundos. Mas, Karim, por que deu o outro tempo 30? Porque, ele passa pela lombada ainda com uma certa velocidade, ele vem perdendo, ele passa aqui, anda mais um pouquinho para frente, ele vai parar mais ou menos aqui, onde eu estou colocando um tracejado para você, ele para e faz o quê? E volta. E na hora que ele voltar, dá os 30 segundos. Olha que interessante. Então, moçada, teoricamente, por que acabou acontecendo isso? Porque, olha o mais legal. Você está vendo essa equação aqui? S igual a S0 mais V0t, meio de AT quadrado? Quando você resolve essa equação, você está perguntando assim para o pessoal da matemática. Eu quero descobrir em qual instante de tempo ele passa pela posição 300. Então, existem dois momentos que ele passa pela posição 300. Na ida, quando dá 20 segundos, e na volta, quando dá os 30 segundos. Mas, gente, o tempo igual a 30 segundos, para esse contexto do carro, ele não nos serve. Por isso que essa resposta não serve. Você contabiliza a única vez que ele passou, que é a primeira vez que ele passou, que é 20 segundos. Olha que coisa interessante esse problema. Olha como você aprende com ele, tá bom? E nós tentamos resolver de uma forma que não vai assim, direto na resolução. A gente tenta pensar junto, porque a gente tenta se colocar no lugar do estudante na hora que ele está ali fazendo a prova dele. Eu tento fazer desse jeito também. Então você entendeu a questão? Olha que questão maravilhosa para a tua preparação, para o teu vestibular de medicina, questão bacaninha mesmo. E se você gostou desse vídeo, deixa aí o seu like, inscreva-se no nosso canal, você vai ajudar o nosso canal a crescer e a oportunidade também de levar essa proposta para outras pessoas, para outros estudantes, para colegas seus, estudar física aqui com a gente.
Muito obrigado pela força, um grande abraço para vocês e até a próxima.